Sabe aquela pergunta sobre a origem do sábado? É um debate que, nossa, já tem séculos. Mas a questão que a gente vai explorar aqui é um pouco diferente. Será que o sábado começou lá na criação com Adão? Ou será que a história é outra? Essa análise que vamos ver hoje mergulha numa perspectiva que aponta para uma origem bem mais tarde, na época de Moisés. Então, vamos investigar isso juntos. Para a gente conseguir entender bem esse argumento, vamos seguir um roteiro aqui com 4 passos. Primeiro, a gente começa em Gênesis, claro, onde tudo supostamente teve início. Depois a gente viaja para o deserto com Moisés lá em Êxodo para ver o que seria a primeira ordem direta. Aí vamos dar uma olhada nas palavras-chave do mandamento e, por fim, ouvir o que alguns dos primeiros líderes da igreja pensavam sobre tudo isso. Bom, nossa investigação começa, obviamente, no livro de Gênesis. É o ponto de partida lógico. Só que a perspectiva que estamos explorando aqui sugere que a resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. Existe um detalhe bem sutil no texto que pode mudar toda a nossa compreensão. E aqui está o pulo do gato. O texto de Gênesis diz que Deus santificou o 7º dia porque ele já tinha descansado. O descanso veio primeiro. A grande questão que essa fonte levanta é: quando exatamente essa santificação aconteceu? O texto não especifica. E essa brecha, ela abre espaço para uma outra interpretação. E para desvendar essa ideia, a gente precisa conhecer uma ferramenta literária muito interessante chamada prolepse, ou simplesmente antecipação. A ideia é que um autor, quando está escrevendo sobre o passado, pode acabar mencionando algo que só se tornou verdade muito tempo depois. E para isso ficar bem claro, olha só esses exemplos. Dizer o general Grant nasceu é um caso clássico. Ninguém nasce general, né? Da mesma forma, a fonte aponta que Eva foi chamada de mãe de todos os viventes bem antes de ter filhos. E Judas é chamado de o traidor na sua primeira aparição, muito antes de ele ter traído alguém. A sugestão aqui é que Gênesis 2 poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa com o sábado. Então, se a menção lá em Gênesis pode ser uma antecipação, onde é que a gente encontra a primeira ordem clara e inquestionável sobre o sábado? É aqui que a fonte aponta diretamente para o livro do Êxodo, como essa citação aqui reforça. E com isso a gente entra no segundo capítulo da nossa análise. O cenário muda completamente. A gente sai de um jardim e vai parar no meio do deserto, onde, segundo essa perspectiva, a prática do sábado foi finalmente formalizada. É fundamental a gente entender o contexto. A saída do Egito foi um verdadeiro reset para Israel. Eles ganharam um novo calendário, novas leis, uma identidade totalmente nova. E de acordo com essa análise, o sábado surge dentro desse pacote de novidades como um elemento feito sob medida para essa nação que estava nascendo. Essa análise se apoia muito nesses versículos como prova. A linguagem usada, como fizeste conhecer ou dei o sábado, sugere que era algo novo para eles. E o mais revelador, talvez, seja o que está em Deuteronômio. A razão para guardar o sábado é a libertação do Egito, não a criação. Para essa linha de pensamento, isso é um sinal muito forte da sua origem naquele momento específico. E as regras que vieram com ele? Eram extremamente específicas para um povo nômade no deserto. Pensa bem, não acender fogo seria impossível em lugares de clima frio. O argumento aqui é que isso reforça a ideia de uma instituição local, feita para um tempo e um lugar, e não algo universal e eterno. Ok, agora a gente chega num ponto que é crucial. O que dizer de termos como concerto perpétuo e para sempre? A fonte que a gente está analisando mergulha fundo no significado original dessas palavras para construir seu argumento. Essa é a pergunta central desta parte. A linguagem parece definitiva, não é mesmo? Um mandamento eterno. Mas, será que a palavra perpétuo significava infinito, sem fim nenhum, para o público original daquela época? E este slide ilustra o contra-argumento da fonte de uma forma brilhante. Ele mostra que a mesma linguagem, perpétua e para sempre, foi usada para descrever a Páscoa, o sacerdócio dos levitas, os holocaustos, o incenso, práticas que a grande maioria do cristianismo não observa mais. A conclusão da fonte é que perpétuo significava enquanto essa aliança estiver em vigor. A fonte também defende o uso do termo sábado judaico e argumenta que não é algo pejorativo, mas sim descritivo. A palavra vem do hebraico, foi dada como um sinal específico para os filhos de Israel. E a própria Bíblia, lá em Oséias, fala dos seus sábados, se referindo diretamente a Israel. Para a gente ir fechando, vamos para a última sessão. Aqui a fonte recorre a testemunhos da história da igreja primitiva e nos deixa com uma analogia bem poderosa para resumir toda essa perspectiva.
Para reforçar o argumento, a análise nos apresenta algumas vozes da história. Primeiro, Justino Mártir, que escreveu logo depois da Era dos Apóstolos. O ponto dele é bem direto. Os patriarcas antes de Moisés eram considerados justos, mas nunca guardaram sábado. Em seguida vem Irineu, outra voz muito importante da igreja primitiva, que faz o mesmo ponto sobre Abraão, que é considerado o pai da fé. E Tertuliano reforça essa mesma linha de pensamento, basicamente desafiando a ideia de que a guarda do sábado era uma prática dos justos desde o começo dos tempos. E tudo isso nos leva à analogia final da fonte, a analogia da luz. A ideia é que tentar definir a fé cristã com base nesses textos do Antigo Testamento, que podem ser complexos, é como andar na penumbra, à luz da lua. A clareza, segundo essa perspectiva, estaria na luz forte do sol do Novo Testamento. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Se a instituição do sábado do Antigo Testamento foi dada a um povo específico, num tempo específico, qual é o lugar dele, se é que existe um, sob a luz clara dos ensinamentos do Novo Testamento? É uma questão fundamental para a gente pensar.